Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é um culto da Igreja Cristã Maranata. É um culto das senhoras. E nós vamos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. Convidamos aqueles que estão conosco a fechar os seus olhos para orarmos. Senhor Deus, clamamos pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, uma bênção de comunhão com Teu Espírito Santo. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre a nossa mente, o nosso coração, nos dando a perfeita comunhão. Clamamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste instante, nós vamos entoar um louvor ao nome do Senhor. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Quando além do véu entrar, irei Te dar todo o meu ser, em Tua presença Te adorar, Te bendizer. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Neste instante, nós vamos cantar um louvor com as crianças, intermediários, adolescentes. Vamos bendizer ao nome do Senhor. Disse Jesus aos judeus, assim Jesus lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu trabalho também. Eu trabalho também. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Convém que eu faça as mesmas obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando não se pode trabalhar. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Quero trabalhar também. Quero trabalhar também. Com o Espírito Santo em minha vida, quero trabalhar também. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Neste instante, todos juntos, vamos cantar mais um louvor bendizendo ao nome do Senhor. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler este texto da palavra do Senhor, também será projetado. Nos diz assim a palavra do Senhor: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Até aí. Senhor Deus, pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra lida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Neemias estava na fortaleza de Suzã, a serviço do rei. Israel havia sido levado cativo, Jerusalém havia sido destruída. Mas ele recebe notícias de Jerusalém e ele chora, ele se entristece muito. E ele ora ao Senhor para que o Senhor lhe desse a condição de restaurar Jerusalém. E o Senhor lhe concede esta bênção. Então, quando ele visita ali, havia uma destruição, ele chora, ele se entristece muito em ver aquela situação, uma situação de tristeza, de abandono. Mas o Senhor lhe dá graça, porque ele busca o Senhor, ele deseja realizar a obra do Senhor. Então ele começa ali a reedificar os muros que estavam quebrados, estavam destruídos. E no texto que lemos, nos fala do momento em que os muros de Jerusalém já estavam reconstruídos, já não havia brechas, faltava colocar as portas. Mas sempre houve uma oposição ao projeto do Senhor. O projeto de Deus é realizar uma obra no coração do homem. É dar ao homem uma experiência com Ele todos os dias. Deus ama as nossas vidas e Ele tem abençoado os nossos corações. Então Neemias, ele começa ali a reconstruir os muros, ele fecha as brechas, ele se coloca numa posição em que o nome do Senhor estava sendo glorificado. E surgiram ali algumas oposições. E essas oposições, elas vieram de uma forma tranquila, como se nada fosse acontecer. Ele recebe ali um convite para que ele parasse aquela obra, para que ele descesse e se encontrasse ali com Gesse, com Sambalate, com Tobias, para que eles se reunissem. Mas ele dá uma palavra, e é justamente o texto em que nós lemos, que ele diz assim: estou realizando uma grande obra. Meus irmãos, nós estamos hoje realizando uma grande obra. Nós estamos vivendo na presença de um Deus maravilhoso, que tem operado maravilhas, que tem curado, que tem operado salvação e que tem dado ao homem uma experiência de vida eterna. O Espírito Santo do Senhor está sendo derramado sobre as nossas vidas, dando ao homem a condição de ter comunhão com Ele. As oposições, elas surgem de todos os lados. Naquele momento, ele recebeu um convite, e o convite era para que ele descesse, ele fosse ali ao Vale de Ono. E este vale, ele estava dentro de Israel, mas não estava em Jerusalém. Ou seja, se ele descesse, se ele fosse se encontrar com eles, ele ia deixar de realizar a obra. E era tudo que eles queriam. Então, de uma forma sorrateira, de uma forma tranquila, eles se levantam contra ele para que a obra que o Senhor estava dando a ele a condição de realizar, a obra de Deus, ela fosse impedida. Mas Neemias, ele tem ali o discernimento. Ele entende que, olha, eu não posso parar. Eu não posso sair daqui, eu não posso deixar de realizar a obra que Deus me convocou, a bênção que Deus me deu. Mas por quê? Porque Deus tem nos dado algo especial. A bênção da salvação, ela é um projeto de Deus para a vida do homem. Deus tem essa bênção para a sua vida. E quando o Senhor realiza esta obra no coração do homem, Ele chama o homem para estar na sua presença, Ele dá ao homem a bênção de viver esta experiência de uma eternidade com Deus. Nós estamos vivendo dias em que muitas oposições surgem para impedir que aqueles que buscam o Senhor, as servos do Senhor, muitas vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, cuidando do lar, quantas coisas surgem para nos afastar de um projeto que se chama salvação. E muitas vezes até não percebemos, é um convite, né? E com isso ele deixaria de realizar a obra. O que é realizar a obra de Deus? É você estar buscando a comunhão com o Senhor. Nós usamos tudo aquilo que Neemias usou para que a obra de Deus fosse
reedificada, para que os muros fossem reedificados, erguidos. Então ele usou ali, antes, naquele momento ali, ele foi orar ao Senhor, ele jejuou ao Senhor, para que o Senhor lhe desse toda a condição, toda a graça, de quando ele falasse com o rei a respeito do projeto de Deus, ele pudesse então realizar este projeto. Ele usa recursos da graça, ele usa a madrugada, ele busca essa experiência com o Senhor. E cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos participando deste culto, podemos ter esta experiência com o Senhor. Talvez você que está nos assistindo hoje pela primeira vez ainda não tenha entendido isso, mas Deus tem uma bênção para o seu coração. Os muros nos falam daquilo que nos cerca, daquilo que nos envolve, daquilo que nos guarda. O Senhor é este grande muro que está estabelecido na nossa vida. Ele nos envolve, ele nos acolhe, ele nos protege. Mas o que o adversário, o inimigo das nossas almas queria fazer naquele momento, as oposições que estavam ali, era querer impedir que esta grande obra fosse realizada. E hoje, muitas coisas tiram o homem do projeto de Deus. Tiram de uma forma sorrateira, de uma forma muitas vezes até tranquila, uma boa conversa. Hoje nós temos tantos meios de comunicação, recebemos informações de todos os lados e muitas vezes informações que nos entristecem, que nos trazem angústias, que nos trazem preocupações. Mas Neemias, quando ele recebe a notícia que os muros estavam fendidos ali, que ele anda por ali, ele vê aquela situação, ele busca no Senhor uma direção segura. Ele busca no Senhor uma direção e o Senhor lhe dá condições de realizar esta obra. Então, a partir dali, ele não podia mais parar a grande obra. A palavra de Deus nos diz assim: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, nós caminhamos para um projeto de salvação. Nós caminhamos nesse projeto de salvação, nós caminhamos para a eternidade. Não podemos parar por aquilo que está ao nosso redor, por situações que surgem, mas podemos buscar o socorro do Senhor. E a cada instante, aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele é guardado por Deus. Ele entende que o Senhor o chamou para realizar uma grande obra. Mas o Vale de Ono estava ali. Olha, você vai ficar dentro de Israel, você vai ficar até dentro de um projeto, está tudo bem, mas você deixa Jerusalém, você deixa o projeto do Senhor. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário, ele foi para dar ao homem a bênção da salvação. Ele morre e ressuscita ao terceiro dia, para que nós tenhamos a bênção da vida eterna. E hoje nós temos essa bênção, a salvação em Cristo Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Mas as oposições surgiram. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 27:40, diz assim: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Se ele descesse da cruz, o projeto de salvação não se cumpriria. Mas ele foi fiel à morte de cruz, e ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele tem te dado esta oportunidade. Muitas vezes as lutas estão assim ao nosso redor. Os lares, o meio da família, enfermidades, quantas coisas surgem. Mas há um Deus que cuida da sua vida. Há um Deus que não te abandona. Há um Deus que está conduzindo a sua vida a cada instante. Este Deus maravilhoso, ele guarda o coração do homem, aquele que está realizando uma grande obra. Agora faltava colocar as portas, os marcos, as portas. Era um momento, olha, as brechas já estavam fechadas. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de ter esta vitória na sua vida. As brechas já foram fechadas. O Senhor, ele abriu para nós uma porta, a porta da salvação, a porta da graça. E o Senhor quer te dar esta bênção, este entendimento de vida eterna. Estamos realizando uma grande obra. Não podemos parar. Por que cessaria esta obra? Por que deixar aquilo que Deus está concedendo à nossa vida? Você já pensou o grande amor de Deus em falar com você, em revelar à sua vida um projeto de salvação, em nos amar, ainda que sejamos pecadores, falhos, quantas imperfeições temos? Mas o grande amor de Deus nos socorre. Os nossos lares, eles são envolvidos por este amor. As lutas, as provas, elas não se comparam com a glória que Deus está preparado para as nossas vidas, as vitórias que Deus tem para o seu povo. A igreja fiel do Senhor, ela caminha para a eternidade. Ela fecha as brechas todos os dias. Ela busca essa experiência com o Senhor, porque o Senhor Jesus se revela ao seu coração.
Hoje é um dia especial, um dia de orarmos ao Senhor e de buscarmos esta comunhão. Muitas vezes os convites estão diante de nós. Quantos convites, quantas coisas. E há uma insistência, eles insistiram ali com ele 5 vezes. Olha, desce, deixa. Quantas coisas surgem para nos impedir de orar, para nos impedir de ler a palavra, para nos impedir de ter uma comunhão com o Senhor. Muitas vezes você até deseja ir num culto, mas algo surge naquele momento e te impede. Quantas coisas surgem? Mas há um Deus que te ama. Há um Deus que tem te dado uma oportunidade de salvação. E esta salvação não é só por um dia, mas é por toda a eternidade. Por isso nós prosseguimos nesta caminhada. Estamos firmados na presença do Senhor. E ele disse, olha, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Você não pode parar. Você não pode descer, não pode ir para o vale, não pode ir para as coisas dessa vida, porque estamos envolvidos num projeto de salvação. O Senhor tem se revelado ao nosso coração. Neemias entendeu isso e ele viveu essa experiência e o Senhor o honrou. E o Senhor quer também te dar esta bênção, ser firmado e fortalecido na presença do Senhor. Minha irmã, não importa as lutas, não importa as provas, mas ore ao Senhor, faça como Neemias, jejue, busque uma experiência com o Senhor. Você que está nos ouvindo, hoje é dia de abrir o seu coração e deixar o Senhor falar com você. Ele tem uma grande obra para realizar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar nesta hora um louvor ao nome do Senhor. É tempo de reconstruir, erguer as muralhas, dispondo-se a trabalhar e não olhar atrás. Imutável Deus,
Aleluias, glória a Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e nós vamos orar neste instante. Senhor Deus, glorificamos e bendizemos ao Teu nome pela Tua presença conosco, pelo sustento que o Senhor tem concedido às nossas vidas, pela vida das Tuas servas. Nós Te adoramos, bendizemos a Ti, recebe o nosso culto, a nossa glorificação, pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouso sobre todo o Teu povo, até a volta do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, nós temos aqui um QR Code para você que está no exterior. Se você quiser entrar em contato conosco, se você deseja uma assistência, você então pode acessar esse QR Code e você será então assistido. Temos também um outro QR Code para você que está aqui no Brasil. Se você deseja contar a sua experiência, se você deseja uma assistência, você pode entrar em contato conosco. Temos ainda um telefone, o 0800 707 3076. Neste número, esse telefone você vai ligar e você vai ser atendido por um dos nossos pastores. Assim nós encerramos o nosso culto com a paz do Senhor Jesus.